sou advogado, e sou político, e sou vereador, e mais que isso, sou petista, que é o objeto de desejo hoje da grande mídia e dos grandes setores conservadores da sociedade. A caça ao petista. É o verdadeiro Pokémon. Isso, é a caça ao petista. De tal forma que essa caça ao petista, embora eu tenha uma compreensão muito tranquila em relação a isso, porque isso não é novo. Às vezes nós petistas nos irritamos, o companheiro Lula vive dizendo isso e nos advertindo para que nós não tenhamos tanta essa preocupação, porque isso não é novo na sociedade brasileira e no mundo inteiro, mas particularmente na sociedade brasileira. Nós tivemos anteriormente a caça ao Getúlio, tivemos depois a caça ao Juscelino Kubitschek, tivemos a caça ao João Goulart, só para citar os mais, entre aspas, revolucionários, diante da sanha de caçadora da nossa elite dominante. Então e a outra advertência é dizer que, evidentemente, eu não sou nenhum especialista, nunca fiz análise, tenho uma filha psicóloga e a cunhada psicóloga, eu sou cunhado da Celina. Eu queria partilhar, portanto, mais uma experiência da praxis política, a partir de imagens construídas ao longo da minha vida, desde a infância. Eu sempre fui, como todos nós, um animal político. Eu digo muito que eu comecei a fazer militância política, ainda que inconscientemente, aos 6 anos de idade. Eu marco os 6 anos de idade porque exatamente em 1962, portanto eu estou com 60 anos, o meu pai, eu sou aqui do interior do Ceará, de Boa Viagem, e meu pai foi candidato a prefeito em 1962. E eu tinha, portanto, na época, eu tinha 6 anos de idade, e me lembro perfeitamente de todas aquelas, não do ponto de vista, obviamente, de discurso, do ponto de vista de conteúdo de uma campanha, mas aquilo que marca na cabeça de uma criança, de crianças, o que você visualizava, o que você via naquela disputa pelo poder que se estabelecia, que na época era muito mais violenta do que hoje, porque na verdade você tinha de modo mais explícito, inclusive, a violência real, a violência física. Então e além da violência simbólica mais acentuada em relação, por exemplo, ao predomínio da força do poder econômico mais assintosa e que se expressava muito, por exemplo, isso é uma imagem que eu tenho muito na minha cabeça, em que as forças dominantes da cidade, no dia da eleição, você tinha os dois grupos fortes, não eram nem espaços fechados, eram espaços abertos, barracas eram montadas, e aquele segmento mais endinheirado matava mais boi para alimentar o eleitor e disputar o voto do eleitor, e comprar diretamente o voto do eleitor. Então, essa violência, essa relação, portanto, da violência da política como instrumento de dominação através das mais variadas formas, até brincava com a minha querida Sandra, dizendo que talvez ela pudesse ser um laboratório melhor, e aliando as duas questões, o científico que ela detém, com a experiência também real, porque ela é lá de Tianguá, e Tianguá nessa época era muito conhecido como Tiambala, porque na verdade a disputa era muito travada nesse viés. Meu pai estava dos dois lados, exatamente. Então essa construção do poder a partir da ação violenta, intimidações, prisões e violência simbólica, como política como privilégio da classe dominante, utilização da máquina pública como apropriação do Estado pela classe dominante, que sempre foi uma realidade na sociedade brasileira, e eu coloco também como exemplo, que era muito comum, hoje, essa dominação e essa manipulação na cidade de modo mais sutil, até como o momento que nós estamos vivendo, do ponto de vista do se é golpe, se não é golpe, as pessoas às vezes até com um certo envergonhamento de admitir que é golpe, e faz uma relação com o golpe militar, que é coisa do passado. O golpe na ponta do fuzil não tem mais espaço na sociedade moderna, mesmo no mundo capitalista, não tem mais espaço para acontecer isso, porque ele é muito assintoso, é muito evidente. Então tem que ter uma capa de legalidade em todas essas intervenções antidemocráticas. Daí que nós assistimos, por exemplo, declarações absurdas, como por exemplo do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, que aliás
a violência política através das instituições, inclusive do Poder Judiciário, é algo que precisa de fato, né, não só o Moro, precisa de fato ser analisado com muita profundidade na história do Brasil, e que também não é novo. Esse mesmo Supremo Tribunal Federal é o Supremo que entregou a alga benária grávida aos nazistas. Então é um corte de classe que tem, de fato, extraordinário, que nós não devemos nos alhear disso. E fica assim muito, e aí falo como advogado, né, que não há nada mais podre do ponto de vista das estruturas de Estado brasileiro do que o Poder Judiciário no Brasil. O que o ministro Gilmar Mendes faz, isso é escandaloso, isso é algo inadmissível em qualquer país minimamente civilizado do mundo. E hoje a gente, de fato, tem coragem de abordar essas questões indo ao âmbito dessa questão, ou a gente não avança. Então, essa violência, voltando aqui para essa violência mais, né, primitiva, né, era muito comum. Eu me formei na advocacia em 80, e na década de 80, até o final da década de 80, isso era muito comum. No nosso interior do Ceará, por exemplo, você tinha a liderança política que se fortalecia a partir da capacidade que ela tinha, além da força do poder econômico, da capacidade que ela tinha de se afirmar como a pessoa forte, de se afirmar como aquele que tem poder. E uma das manifestações de poder era exatamente aquela possibilidade que a liderança política tinha de mandar prender e de mandar soltar. Às vezes o indivíduo mandava prender e no passo seguinte ele mandava soltar aquele que ele mandou prender. Né? Não é só mandar prender o adversário e mandar soltar o correligionário. Era muitas vezes mandar prender o adversário e depois mandar soltar o adversário para que esse adversário se subjugasse aos seus interesses. Isso era muito comum, né? E que, com o avanço, pelo menos formalmente, do Estado Democrático de Direito, nós não conseguimos já excluir essa questão mais assintosa dessa forma, mas ainda hoje, essa semana eu estava recebendo a ligação dos meus companheiros lá do interior do Estado, que um agrupamento político, agora na disputa que se avizinha, está já fazendo gestões junto ao governo do Estado para transferir o coronel que comanda a força policial da cidade, porque é o coronel mais agradável aos seus interesses. Quer dizer, ainda é algo que não está completamente afastado. Uma outra questão que eu queria abordar rapidamente, essa questão da hipocrisia, né? Na análise que se faz em relação, por exemplo, não apenas à questão do combate ou da existência do câncer da corrupção, mas também do ponto de vista das manifestações políticas de todos os segmentos da sociedade. Ontem o Mardoni estava mencionando que ainda é real, que nós ainda temos nós estamos muito impregnados, principalmente nas pessoas mais afastadas do dia a dia da política, da ideia de que a política, que é uma construção antiga, a política é coisa do senhor da Casa Grande de Cesário, é do senhor, né? E a classe trabalhadora, os operários, as donas de casas, ou seja, aqueles que não são do métier, aqueles que não são os escolhidos, aqueles que não são predestinados para comandarem, né, a sociedade, esses têm que se conformar apenas de ser um agente no máximo que é enxergado na hora do voto, no dia da eleição, e não passa disso, porque essa construção ela veio sendo feita ao longo do tempo, e ela é muito forte ainda na nossa sociedade. Então essa hipocrisia se manifesta, por exemplo, como agora que nós estamos vendo, e aí abstraindo, eu como eu disse, não sou analista, no máximo um analista leigo, né, da cena do nosso cotidiano, porque sou um agente da política, né, mas me incomoda profundamente a hipocrisia reinante na nossa sociedade em todos os aspectos, né? Eu tenho acompanhado, nós acompanhamos nos últimos, de 2013 para cá, manifestações populares, algumas desorganizadas e fruto também muito fortemente impregnadas da intolerância, né? Do ódio, que é muito evidenciado hoje, e vejo aqui, e contaminando setores os mais diversos possíveis, pessoas aparentemente civilizadas, empresários, né? Assim, acima de qualquer suspeita, de uma formação intelectual razoável do ponto de vista técnico, o cara escreve coisas terríveis, estimulação à violência, estimulação ao ódio, e aí de repente vi essa semana, porque nesse ensaio que estava tendo em relação não apenas à Olimpíada, à abertura da Olimpíada, mas em todos os momentos do Fora Cunha, do Vaiar o Cunha, desculpa, o Cunha também, né?
mas o que, aliás, é um exemplo maravilhoso dessa hipocrisia. Uma das manifestações que a gente via aqui da política, contra, na tentativa de fortalecer o impeachment, era uma faixa que ficou muito famosa: somos todos Cunha, né? E ele já estava sendo denunciado como esse grande larápio da República que ele é. Esse Estado brasileiro é tão apropriado pela classe dominante que eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa: como é que justifica partidos ou lideranças de oposição ao governo de plantão são os principais agentes da corrupção? O Eduardo Cunha, por exemplo, apesar de ser do PMDB, que era aliado do governo, que tinha o vice-presidente da República, o Eduardo Cunha sempre foi inimigo declarado do petismo. Tanto é que as desgraças da Dilma passaram a se acentuar por conta da disputa eleitoral para a presidência da Câmara dos Deputados, com a eleição do Cunha. E aí está confirmado agora, né, que de fato ele se dava ao luxo de sendo esse adversário de, por exemplo, e aí tem a ver com a força política, né, o imaginário popular, e que não é só do popular no sentido do segmento mais humilde da população, é no imaginário do cidadão, de um modo geral, essa ideia de que o político bom é aquele político forte, aquele político que demonstra poder e que tem capacidade de impor a sua vontade. Daí a liderança forte ainda hoje do Eduardo Cunha. Mesmo com todo esse tiroteio que está enfrentando, ainda é quem pauta as ações da Câmara dos Deputados. E esse somos todos Cunha ainda está muito presente em muitas mobilizações em favor do impeachment ou do golpe, como de fato nós devemos nominar, porque de fato é um golpe. É um golpe, como aconteceu em Honduras, como aconteceu Honduras e no Paraguai. O papel da mídia, e aí eu acho que isso é algo que tem que ser acentuado. Nós temos no Brasil uma mídia que, na verdade, ela substituiu o partido político de oposição. O maior partido político de oposição no Brasil é a mídia monopolizada, a mídia empresarial, e que de fato tem contribuído enormemente para que nós possamos ter essa situação de defeituação, né, da compreensão do que é o Estado de Direito Democrático. E aí, na minha visão, como é que isso se manifesta mais fortemente? Se manifesta fortemente, por exemplo, na compreensão de que nós não tivemos a capacidade do Brasil, e aí nesse caso os governos liderados pelo Partido dos Trabalhadores, e quando eu digo liderados pelo Partido dos Trabalhadores é para que a gente tenha uma compreensão que nós nunca tivemos no Brasil, nem nos últimos 13 anos, governos de esquerda. Nós tivemos governos que foram fruto de uma coalizão, né, de um presidencialismo de coalizão perverso, né, construído a partir de um fisiologismo congressional, porque nós não tivemos a governabilidade construída nas urnas, né? Isso é um fato que é definidor da crise que nós estamos vivendo. Essa demonstração de força, inclusive, ela contamina, como eu estava mencionando anteriormente, ela contamina o nosso imaginário. E aí não é desarrazoado a gente lembrar Paulo Freire, quando ele diz que a educação, quando não é libertadora, ela constrói o sonho do oprimido, passa a ser o sonho de ser o opressor no amanhã. Quando ele melhorar de vida, ele vai se transformar no opressor de amanhã. Essas cobranças e essa utilização dos mecanismos de poder, né, para consolidar, né, o pensamento hegemônico na sociedade, hoje eu penso que ela é fundamentalmente construída a partir da colocação da mídia, o sistema midiático, a favor da classe dominante, até porque ela é da classe dominante. Então, para ir concluindo, eu queria citar um dado, alguém aqui já mencionou a questão do Moro. E é absolutamente inacreditável que alguém minimamente, não precisa ser advogado,
minimamente informado sobre o que significa um Estado de direito democrático, inclusive no sentido de não fazer a confusão, por exemplo, na crítica que nós fazemos, setores mais conscientes, eu digo, aliás, vou tirar essa palavra mais conscientes, mas setores mais atentos ao que é o Estado de direito democrático, que às vezes confunde quando se faz uma crítica ao sistema judicial partidarizado que nós temos no Brasil, né? Muitas vezes alguém confunde esse discurso como se nós estivéssemos aqui justificando a questão da corrupção, tipo aquele discurso comum que se diz assim: um erro não justifica o outro. Em nenhum momento nós devemos, por exemplo, justificar que alguém do PT, que eventualmente, comprovadamente, tenha cometido um ilícito, que nós justifiquemos porque na época teve a privadaria do Cana, porque na época teve a compra da reeleição do Fernando Henrique Cardoso comprovada, né, confessada, né, e que nós não tivemos, na verdade, em contrapartida, nenhuma ação efetiva, porque é novo na história do Brasil. A corrupção na história do Brasil não é nova. Eu sugiro que alguém pegue em todos os sites de busca na internet e vejam, por exemplo, uma matéria que saiu recentemente no Jornal Povo, há cerca de 4, 5 meses atrás, coloca assim: a corrupção no Brasil antes da República, que é um exemplo assim escancarado da hipocrisia com que nós tratamos essa questão. E aí vem essa realidade que não é nova, e especialmente, e nem é nova do ponto de vista dos agentes, e nem é nova ela não é localizada espacialmente, ela é uma realidade mundial, a questão da corrupção. É claro que no Brasil, até pelo nosso complexo de vira-lata, tudo que é de ruim a gente diz que só tem aqui no Brasil, e que nada de ruim existe lá fora. Nós somos assim os criadores do mal. E aí eu não posso deixar de lembrar o discurso do Donald Trump. Eu não posso deixar de lembrar do ponto de vista da hipocrisia, né, e dos heróis de ocasião que nós temos no Brasil. Nós temos mania de fabricar heróis de ocasião. Qual é o herói da vez? O herói da vez é o Moro, que dá declarações como essa, de que as provas ilícitas dele, colhidas de... Eu imagino como é que prova ilícita é colhida de boa fé. Sabe por que ele diz isso? É para se justificar pelo crime que ele cometeu, porque se fosse na meca do capitalismo, na referência de coxinhas e direitistas de extrema direita, porque a gente tem que distinguir o que é coxinha, o que é direita e o que é extrema direita, né? Então, se fosse nos Estados Unidos, aquele episódio da coleta ilegal daquele áudio, de uma conversa que nada tinha a ver com o processo, e sobretudo da pressa, do desespero dele para fazer aquela divulgação, porque sem dúvida nenhuma ele está usando a toga, ele usou a toga a serviço da classe dominante para dar o golpe no Brasil. Não há dúvida disso. Aquele áudio é a prova mais fortalecida disso, né? Se fosse, por exemplo, nos Estados Unidos, possivelmente esse cidadão estaria preso. Possivelmente estaria preso, porque vazar um áudio, ainda que não tivesse no áudio um conteúdo de colocar em risco a segurança nacional, mas é um princípio que você não pode, né, um juiz de primeiro grau não pode investigar e mais ainda não pode determinar o grampo ilegal. E não se venha dizer que o grampo era no telefone do Lula, porque na hora que surge o telefone do Planalto, então ali cessou completamente a competência do juiz fazer qualquer coisa. E aí ninguém fala mais, por exemplo, do Joaquim Barbosa. Era um grande herói na época da crise do mensalão. Que fim levou o Joaquim Barbosa, inclusive com ações criminosas que fez tanto no processo como na vida particular dele, inclusive com aquela empresa nos Estados Unidos, que ainda que alguém tenha dito, não, comprou com o dinheiro dele, mas esqueçamos isso. Não pode um magistrado ter uma empresa e essa empresa ser colocada, a sede dessa empresa, o endereço funcional desse magistrado da Suprema Corte brasileira. Então, e aqui no Ceará, nós temos o Moroni, que é uma figura tradicional já da nossa política e que expressa muito bem essa ideia do homem forte, essa ideia do xerifão, essa ideia do super-homem como
o referencial da política. Porque no imaginário popular, são esses super-homens que vão nos garantir o paraíso. Quero concluir. Aliás, desculpa, eu acabei não dizendo, é porque era a hipocrisia da história das manifestações. Quero concluir com essa fala. Que, assim, e os heróis, né? Joaquim Barbosa, o Moro, o japonesinho da Federal, corrupto, condenado, ainda hoje é festejado. Ou seja, numa indicação clara de que, na verdade, nós não temos o discurso ético, né, com sinceridade, da classe média, os grandes potentados do nosso país.